Ai, meu Deus do céu. Aí, já estamos ao vivo, mas o pessoal ainda está para chegar. A gente fica aqui um tempinho, Beleza. enquanto vai dando tempo. Nós estamos improvisando hoje, viu, galera? Porque nós tivemos uns problemas técnicos aqui. Aí, já conseguiu ali conectar, tá tranquilo, né? Aí talvez fica mais fácil de você ver os comentários. É verdade. Tá? Nós tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas o Rafael ele mora aqui perto. Então, só para avisar aí para quem estiver chegando. E vamos dar mais um pouquinho de tempo. É a vantagem de ser vizinho. Vanessa entrou, oi amor. Oi, amor! O pessoal vai chegando aí. Já viu que. Acho que eu também consigo me conectar aqui pelo notebook. Ai, que maravilha. Ah, legal. Isso, maravilha. Mais um pouquinho de tempo. É a vantagem de ser vizinho. Engraçado que meu vídeo travou aqui, né? O vídeo deu uma travadinha, né? O pessoal vai chegando aí. Ah, agora tá aí. Ai, meu perfil também entrou. Então, beleza, maravilha. Ali também eu consigo visualizar os comentários com facilidade. Então temos 3 telas aqui. Tá saindo melhor que encomenda, eu acho. Então tá bom. Só para avisar aqui, em primeiro lugar, agradecer o Rafael pela presença. É uma pessoa muito especial que eu estou chamando aqui para o projeto Desafios Paternos. É a nossa primeira entrevista, nossa primeira conversa, nosso primeiro diálogo aqui, que vai focar em pais, vai focar nessa entrevista, nesse conhecimento sobre o que os pais estão vivendo. E nosso projeto ele tem a premissa de poder trazer não pais ideais, mas sim pais reais, pais que estão enfrentando os dilemas da paternidade sempre, tentando fazer o melhor possível para poder cuidar, para poder criar os filhos, né? Então, aqui é um espaço que ele é voltado para o diálogo. E então, desejar também boas-vindas a vocês que podem entrar daqui a pouquinho, podem ver a gravação, essa live vai ficar gravada justamente para o pessoal poder assistir, para quem não puder assistir, né? A intenção dela é deixar essa conversa registrada. E, bom, já falei um pouquinho do projeto em outras publicações, então não vou me delongar tanto nesse ponto aqui, né? Hoje o nosso foco vai ser mesmo essa conversa que eu vou ter com o Rafa, né? E pensando muito no Rafa, na pessoa dele, pensando na primeira live, na primeira conversa, eu fiquei pensando no tema. E o primeiro tema que me veio à cabeça foi cuidado, juntamente com a paternidade. E o Rafa, ele é um profissional do cuidado. O Rafa é enfermeiro, ele vai se apresentar melhor daqui a pouquinho. Mas ele foi a pessoa que, assim, ficou de fato assim na minha cabeça, assim, na primeira live tem que ser com ele, porque para além de eu admirar ele como um pai, ele cresceu junto comigo, né? Assim, a gente cresceu igual irmão. O Rafa, ele teve presente em vários momentos da minha vida, e ultimamente o maior desafio recente é essa paternidade que a gente tá enfrentando, né? Assim, então fica à vontade para se apresentar, para conversar com o pessoal do seu jeito, Rafa. Eu queria agradecer a oportunidade. Como o Bruno falou, ele também é uma pessoa muito especial para mim. Já passamos por muitas coisas juntos. E deixar registrado que eu tenho muito orgulho dele, pelo profissional que ele se tornou, pela pessoa que ele é e pelo pai que ele está sendo também. É um desafio para nós. Acho que a palavra central que pode ser que apareça aqui hoje seja o desafio mesmo, porque a gente sabe que a paternidade e a maternidade, é claro, né? É um desafio para todos nós, principalmente nós pais de primeira viagem, né? E para a gente foi uma surpresa muito grande, assim, por diversos fatores, né, meu velho? Uhum. Então, assim, eu fico muito lisonjeado por ser, né, um dos primeiros a entrar aqui no canal dele, dar essa entrevista. E, bom, me apresentando, meu nome é Rafael, eu sou enfermeiro. Formei em 2011,
mas eu estou na área da enfermagem desde 2007, estudando desde 2006. Formei técnico em enfermagem, já formei o técnico de enfermagem já fazendo o curso superior de enfermeiro. Formei em enfermeiro em 2011, e aí eu já entrei na área que eu atuo hoje, que é a área do controle de infecção hospitalar. É uma área que eu tenho muito orgulho de trabalhar, é uma área que eu tenho assim, um carinho e um carinho enorme mesmo pela profissão. E a enfermagem já passou por diversos desafios, né? Então a questão da maternidade e paternidade pra gente, ele entrou na minha vida desde o estágio, né? Eu nunca presenciei um parto na minha vida. Foi, né, o parto da minha filha Beatriz foi o primeiro parto que eu presenciei. Isso é até interessante. Nunca quis ver um parto. Eu falei, o primeiro parto que eu vou assistir vai ser o da minha filha. Não sabia dessa história. É isso aí. Interessante demais. Foi o primeiro. Corri de todos os partos que eu fiz o estágio na maternidade Odete Valadares. Então, tinha partos assim, em todo momento. Eu falei, nunca vou assistir um parto. Eu falei, nunca vou assistir um parto. O primeiro parto que eu quero ver é o da minha filha. Eu queria mesmo que fosse especial, né? Exato, eu queria que fosse especial. Eu queria que fosse um momento único, um momento marcante. E nem o da minha afilhada, da Lele, eu fui. Mas assim, eu não consegui assistir justamente nossa, foi o parto dela, foi tão rápido, da Nayara. E eu queria muito assistir o da minha afilhada, mas eu não consegui. Eu estava no hospital, e aí quando eu saí do hospital, no meio do caminho, a Jennifer já me falou, nossa, nasceu. Eu falei, não é possível. Já perdeu, né? Tinha feito os cálculos na minha cabeça, mas infelizmente não deu muito certo, sabe? E essa área de controle de infecção que eu estou, já tem, assim, desde a minha formação, eu entrei nessa área ainda fazendo estágio extracurricular. Foi muito bacana, então assim, foi quase uma residência que eu fiz na área, sabe? E eu estou nela até hoje. Eu sou muito, muito grato, cara. Muito grato pelas pessoas e as conexões que eu fiz. Fiz um network fantástico. Tem pessoas que, inclusive, são minhas amigas mesmo, sabe? Até hoje. Na área de enfermagem tem muita mulher. Então, tem minhas amigas, assim, até hoje. E eu sou muito grato pela profissão, cara. Então, assim, eu topei o desafio, estou aqui. E vamos lá, vamos que vamos. Show de bola. Obrigado, Carlos, por se apresentar aqui pra gente. Então, eu tenho algumas perguntas assim que eu coloquei aqui para o Rafa, para a gente poder discutir essa questão do cuidado. Resolvi dividir em 3 partes, então se você quiser ir para a parte do vídeo depois que seja mais específica, né? A primeira é conhecer um pouquinho do Rafa, da história dele com relação aos próprios pais dele, da história pessoal dele, da história de decisão pela enfermagem, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses primeiros dias da paternidade, os cuidados que ele foi aprendendo e por fim a gente vai fechar falando sobre como que a gente enxerga mesmo, como que o cuidado entra, porque a geração dos nossos pais ela tinha como ênfase muito mais o prover do que o cuidar, e isso está mudando, né? Tanto eu e o Rafael somos pessoas aí da geração que é a geração milênio, que é essa geração de transição. Então a gente recebeu um tipo de educação dos nossos pais e a gente está tentando ser diferente. Então a gente está nesse período de transição para que no futuro as próximas gerações tenham mais preciso essa forma de poder prover, cuidar e educar os filhos, né? Então assim, então eu dividi dessas 3 formas. Então em primeiro lugar, eu separei algumas perguntas minhas e de algumas pessoas que mandaram aqui também, já deixei prontinho, né? Então a primeira pergunta que eu tenho para o Rafa aqui, para a gente conversar. Rafa, conta um pouquinho da sua trajetória pessoal, assim, como que foi a sua infância, quais foram as influências paternas, parentais que você teve, como que foi para você a relação com seus pais, né? Claro, no que você quiser abrir aqui, não é para escrutinar a sua vida, mas contar como que foi um pouco a sua relação com eles. Cara, eu tô aberto aqui a falar minha vida para vocês. Foi muito legal você falar da nossa geração agora e das gerações como eram antigamente, até porque mais para frente eu acho que eu vou falar um pouquinho mais disso, que é a rotina e os horários de trabalho que interferem diretamente assim na questão da maternidade e da paternidade, sabe? Mas
Bom, nasci em 84, fiz 40 anos no mês passado, no final do mês passado. E a gente cresceu, né, para dizer a gente, né? Nós crescemos em uma família muito grande, né? O meu avô, nosso avô, tiveram 11 filhos e em sua grande maioria mulheres, né? Então foram 3 homens e 8 mulheres, né? 8? Acredito que sim. 8, isso, 8 mulheres. E a partir daí nós crescemos sempre muito unidos, né? Muito juntos. E você e o Adriano que está assistindo a gente aí, inclusive. Abraço. Abraço. E o Wagner, meu irmão, o Leandro. Então a gente cresceu numa família enorme, assim. Nós temos, se for contar mesmo, a gente deve ter uns 30 primos, assim, né? E a gente tá todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária agora, sabe? Então, minha mãe, por parte, né, dessa família enorme, né, de filhos, minha mãe era uma peça muito chave, eu acredito, né, pensando hoje na família como um todo, né, era uma peça muito chave da família. E ela né, criou a gente sempre com essa ideia assim, o homem trabalhava e a mulher tinha muito essa questão da criação dos filhos, né? Hoje em dia isso mudou muito porque, graças a Deus, né, as pessoas vão evoluindo e, infelizmente, né, podemos dizer que questões salariais interferem muito hoje na questão da casa, né, como um todo, né? E meu pai, já a família do meu pai é uma família muito pequena, né, assim, minha família, meu pai tem uma irmã, que é minha madrinha, a tia Elza, e meu avô e minha avó também, que eram extremamente calorosos, assim, meu avô e minha avó eram apaixonados comigo e meu irmão, sabe? Então era muito gostoso ver como que o afeto, né, entrou na nossa vida. Eram todos muito calorosos, né? Eram todos muito cuidadosos conosco quando éramos pequenos. Ou seja, isso que eu ia falar com você agora, você via isso como expressão de cuidado. Expressão de cuidado, expressão de cuidado. Eram todos muito cuidadosos, assim. A gente não era fácil, né? Éramos crianças muito ativas, podemos dizer assim. Então, até nos chamar a atenção, elas tomavam muito cuidado, assim, com a gente, sabe? E isso era muito bacana. E hoje, assim, né? Infelizmente, minha mãe e meu pai já faleceram. Meu pai teve Covid em 2020, minha mãe infelizmente teve um câncer que pra gente foi uma surpresa assim, enorme, porque até então a gente não tinha casos, né, oncológicos na família. Então pra gente assim, eu não consigo ainda entender a questão da oncologia da minha mãe. Eu e meu irmão às vezes a gente conversa sobre, mas assim, tem coisas que é melhor não entender e pensar que era o plano dela para essa vida agora, sabe? Mas... E sua relação com seu pai, Rafa, como é que foi? Não, cara, meu pai ele era, meu pai, como é que eu vou expressar isso? Meu pai sempre foi muito caseiro, né? Mas ele era um cara muito, muito carinhoso. Meu pai era extremamente cuidadoso. Meu pai não deixava faltar nada em casa, o que a gente precisava, ele nos auxiliava, sempre auxiliou a gente na questão dos estudos. Inclusive era muito bacana que meu irmão entrou, meu irmão é médico, meu irmão Leandro, ele entrou na medicina por culpa do meu pai, né? Não vou falar que é culpa, não, mas pela responsabilidade. Por conta do meu pai, porque meu pai, ele sempre foi cardiopata, fez pontos safenas, fez uma CRVM aberta, né, que é uma cirurgia que abre o peito mesmo, né, para fazer a safena, né, para fazer essa ponte safena. Então isso levou ele a aposentar muito cedo. E eu lembro direitinho do meu irmão falando que ia ser médico para poder, por conta do meu pai, sabe? Ele queria cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. E a medicina entrou na vida dele dessa forma. Já a medicina entrou na minha vida, assim, por parte da enfermagem, porque eu lembro que minha avó, por parte de pai, desculpa, e por parte de mãe também, a vovó Maria, ela fazia hemodiálise, né? Ela era renal crônica, e a vovó Olga, ela
também entrou na diálise, só que uma diálise diferente, uma diálise que era diálise peritoneal. E então ela fazia diálise em casa. Quem auxiliava na diálise em casa era a minha tia Elza. O vovô já tinha falecido, o vovô Geraldo. E aí eu comecei a ajudar minha tia Elza em casa. Eu falei, não, eu vou te ajudar, o que é que tem que fazer? Me explica. Ela me ensinou a higienizar a mão corretamente, fazer degermação das mãos, então a gente lavava a mão até no braço. Ia lá no quartinho dela, que era limpo todos os dias, e mais de uma vez por dia, para ela poder fazer a diálise, porque é invasivo, né? Você introduz um líquido na cavidade peritoneal para fazer as trocas, né, hidroeletrolíticas que era necessário. E aí eu comecei a ajudar ela, a auxiliar e ficar mais perto da minha avó também, sabe? Os primeiros passos, então, Primeiros passos. que você teve antes mesmo da enfermagem, era devido a uma questão familiar. E aí você já foi ajudando ali, né? Exatamente. E você também fala assim que tanto a sua mãe, bem como o seu pai, eram pessoas cuidadosas, né? Porque eu já conheço a história, mas eu preciso passar essa reiteração para o pessoal, né? Então, e essa influência, então, vem dos dois. Vem dos dois. O seu pai, ele não só provia, ele também tinha uma atitude de cuidado. Sim, né? Sim. E era difícil, porque hoje em dia, essa expressão de amor, de carinho, afeto, toque, sabe? Antigamente isso não era muito infundido, né, cara? Assim, não por parte do homem, assim, eu lembro que o meu pai não era muito de tocar, de abraçar e tal, mas ele era de conversar sempre e tal, e eventualmente dava um abraço, e falou, um abraço do pai, gostoso. Né? E aí, com o passar dos anos, isso era legal, ele passou a ficar muito mais afetivo, assim, sabe? De toque mesmo, né? E como é que as coisas vão evoluindo, né? Que engraçado, né? Mas é isso mesmo, é um cuidado dos dois, sabe? É uma coisa dos dois mesmo. É muito bacana. E de gerações, né? Porque o vovô e a vovó eram extremamente também ligados a mim e meu irmão, né? Por parte de pai, principalmente. O vovô, por parte de mãe, o vovô tinha muito neto, né? Então, como é que dava atenção para que a Nata... Não, quando eu juntava todo mundo na casa, domingo, na casa do vovô... O vovô queria sumir. Queria desaparecer. Era gente demais para poder dar conta, né? Exatamente. Então, assim, mas acho que isso que me chama muita atenção, né, Rafa? Porque não é à toa que eu chamei o Rafa aqui, porque toda vez que eu penso em cuidado, eu, não apenas por causa da profissão, eu me lembrava dele. E o Rafa vai deixando mais claro aqui pra gente, né? Assim, que a mãe, o pai, né? Assim, a tia, todo mundo cuidando uns dos outros. Então, isso marca muito. Não é à toa que o nome dele me veio para essa temática de cuidado e como que o cuidado redefine, né? Assim, então, Rafa, eu já tinha uma outra pergunta aqui encaixada, assim, que te motivou a seguir a carreira de enfermagem, né? E você praticamente foi esse momento que tanto você e sua família estavam vivendo, e isso foi levando você a buscar cada vez conhecer mais. Tanto você como o Leandro também está ali com a gente acompanhando. Tem algumas pessoas que nós conhecemos, elas vieram nos prestigiar aqui. Então, assim, vocês dois foram se inclinando para essa área da saúde e do cuidado, né? Por tudo que estava acontecendo na família de vocês, né? E muito bacana. O Leandro foi taxativo, né? Ele falou, eu vou virar médico, vou cuidar do meu pai e da minha mãe e tal. E eu fui indo com o rio, correndo, falei, gente, é engraçado, tem um dom, talvez, para isso, vamos tentar. Ok. Por que não? Foi interessante. Isso aí, o Léo está confirmando aqui nos comentários. Bom, agora já entrando dentro da profissão mesmo, né? Quais foram os principais aprendizados que você carrega da sua profissão, né? Assim, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, ou seja, aí já é uma outra etapa. Você já estava na enfermagem, à medida em que você foi aprendendo coisas, né, da enfermagem, eu imagino que o seu cuidado ele foi ficando ainda mais preciso. O que você, eu diria que foi aprendizado ali nesse momento, assim? Cara, eu acho que o maior aprendizado do profissional de saúde, é que as pessoas acham que a gente às vezes é um pouco frio, sabe? Por acontecer algumas situações assim de emergência, de urgência, e a gente continuar calmo. Porque é uma das coisas que a gente foi obrigado a aprender, a manter a calma em qualquer situação. Então, assim, uma parada cardiorrespiratória,
um paciente passando mal na nossa frente. Então, assim, a gente precisa manter a calma para ter o raciocínio e escolher a melhor maneira de tratar aquele doente, sabe? Tratar aquele paciente. Uhum. Então, a calma foi... E não são todos que são assim, né? A gente não pode ter, por exemplo, um ataque de ansiedade no meio de uma parada cardiorrespiratória. Você precisa liderar uma equipe ali, você precisa fazer medicamentos que são extremamente essenciais para a vida daquele paciente. Então, a gente precisa manter essa calma a todo instante, cara. Eu acho que foi o principal aprendizado que a gente teve, assim, além do conhecimento, né? Porque a gente sempre trabalha com prática baseada em evidência, a gente não tira nada da nossa cabeça, né? Então, os protocolos existentes, manter a calma, seguir exatamente como é proposto, às vezes nem sempre sai conforme o esperado, né? A gente espera que o doente se recupere, né, da melhor forma possível, mas a gente tem que... O profissional de saúde, ele é muito taxado por ser frio, mas não é exatamente... nós não somos frios. A gente, depois que passa todo esse processo da urgência, da emergência ali, o profissional, ele desaba, cara. Vem a descarga. Descarga total. E a pandemia da Covid, eu vi diversos colegas assim, largando profissão, diversos colegas chorando, trancando dentro da sala. Nós fomos um deles, né? Trancando na sala, chorando, porque a gente sabia que ia morrer muita gente, sabe? Mas a gente precisou manter essa calma para continuar tratando os doentes, traçar as melhores estratégias ali, aplicar os melhores protocolos para a equipe assistencial também, que é uma das coisas que minha área faz, para que todo mundo saia bem, sabe? Então foi muito pesado, foi muito exaustivo. Mentalmente falando, foi assim, foi muito exaustivo. Mas estamos aí, né? Assim, eu acho que então fica muito claro que para mim que o elemento essencial da sua profissão, do seu cuidado, esse aprendizado foi o aprendizado da calma, então, que você aprendeu a manter em momentos difíceis, né? Porque o seu cuidado, esse cuidado físico, alguma questão física que está acontecendo, sim, essa calma, esse centramento. E aí quando você e foi a escuta, falando, a escuta também, porque, por exemplo, a enfermagem, quando se fala de enfermagem, é a arte do cuidar. Mas o cuidar, ele é muito centrado em diversas áreas. Isso. Né? Então, o paciente que está hospitalizado hoje, ele é um paciente muito frágil. E às vezes a única coisa que ele quer é desabafar. Sabe? E aí o técnico, o enfermeiro que está ali na hora, às vezes nem é o profissional daquele paciente. Mas ele para e pergunta: posso ajudar o senhor? O senhor tem cara? Aquilo flui conversas assim. Eu já tive conversas de 2 horas assim com o paciente, sabe? Eu sei que o trabalho estava lá, estava me esperando, mas eu estava passando, estava fazendo uma auditoria, eu parei, fiquei 2 horas lá conversando com a senhora lá, porque o marido dela estava morrendo, sabe? E a única coisa que ela precisava era isso. Era justamente conversar. Tanto a escuta como a calma não é frieza, mas não esse centramento no momento de dificuldade. Esses 2 elementos foram realmente importantes assim na enfermagem. Foi muito importante. Inclusive o Leandro escreveu alguma coisa que eu achei mó legal, que assim, desde o começo você já estava determinado, porque o teu nome já marca muito. O Leandro escreveu ali que o significado dele é Deus que cura, né? Assim, então já tinha ali e o nosso nome, depois a gente pode conversar disso outro dia, mas o nosso nome ele tem um peso muito grande, às vezes no que podemos pensar a respeito de nós mesmos. Nós buscando esse sentido, esse nome, depois possivelmente a gente segue para isso. Verdade. E um outro comentário do Leandro, né, assim, o Leandro é médico, e ele veio aqui prestigiar o irmão aqui, né, e ele disse assim, quem cuida mesmo das pessoas é a enfermagem, viu? Graças a ela, as pessoas são realmente cuidadas nas instituições de saúde. Ou seja, essa linha de frente, e a linha de frente do cuidado, é vocês que escutam, é vocês que lidam, né, no contato físico mesmo, né? Sim, é muito bacana, porque hoje em hospitais você vê muita questão da integralidade do cuidado, sabe? Então todas as áreas, a Vanessinha que é fono, a fisioterapia, a terapia ocupacional dentro de hospitais, a enfermagem, o médico, o cirurgião, a especialidade que for, ela tem que ter o cuidado, e hoje em dia fala-se muito sobre isso, que é o cuidado centrado no paciente. Tá? Então, para todo mundo, centralizando o cuidado que for da sua especialidade, da sua área, para que o paciente saia o mais rápido possível do hospital e bem. Sabe? Isso é muito bacana. Estamos falando muito hoje sobre a experiência desse paciente.
Porque se você faz esse cuidado centrado e integrado, você tem um paciente com uma experiência excelente dentro de um hospital. Poxa, entrei no hospital, fui tratado, desde o momento que eu cheguei, o médico virou para mim e falou, olha, você vai ter alta daqui a 5 dias. O enfermeiro confirmou, o fisioterapeuta confirmou através dos cuidados, e eu saí exatos 5 dias do hospital. E isso é muito bacana. Estamos trabalhando nesse modelo hoje, sabe? Isso é muito legal. Ou seja, é trabalhar a experiência dele, a vivência que ele vai ter. A experiência do paciente, dependendo exatamente. dessa experiência, vai ter um caminho diferenciado para ele, né? Exatamente. Então, pessoal, nesse primeiro momento, a gente conversou um pouquinho com o Rafa para compreender a história dele. Vocês estão vendo que o cuidado ele faz parte assim, integralmente, tanto de forma pessoal, né, assim como profissional na história dele. Então, está ali, marcado esse cuidado, né? Para que então a gente possa caminhar um pouquinho no sentido da paternidade, aqui, assim, agora que são elas, assim, porque ele entendeu na vida pessoal dele como que o cuidado é importante, depois ele foi entender na profissão dele como que foi importante, cada um desses lugares foi um desafio. E o desafio que ele está vivendo agora, né, é o desafio da paternidade, né, pessoal? Então, assim, talvez a minha primeira pergunta, né, assim, como que foi esse momento que você descobriu que seria pai, né, assim, como que foi esse momento para você, como é que... Descobri que né, eu e minha esposa Jennifer seríamos pais por 2 vezes. Em 2020, infelizmente, tivemos um aborto, né, foi, não podemos dizer traumático, mas foi muito triste, assim, pra gente, sabe? Porque a questão do planejamento é muito importante. Então, nos planejamos, né? Fizemos todo, né, planejamento necessário que a gente precisava e tentamos. Conseguimos engravidar rapidamente, mas infelizmente perdemos nosso filho no 3º mês, né? Que são os 3 meses que são mais assim, mais graves, podemos dizer, são mais delicados, demanda muito mais cuidado. E aí entra uma pandemia, aquela coisa toda, e fala, agora vamos esperar, né? E no ano passado a gente começamos a tentar novamente, né? E aí um dia eu cheguei em casa, a gente fez uma surpresa para mim, né? Ela tinha feito beta lá e ela me contou que ela estava grávida, aí foi assim, só festa assim. Foi muito legal. E aí descobrimos que teríamos um filho, né? Até então a gente não sabia que era menino. E como a gente já tinha planejado, né, anteriormente, nosso planejamento só se manteve, né? Se manteve o planejamento e aproveitamos muitas coisas que a gente já tinha comprado, então, e mantivemos o enxoval, né, amor? E aí começamos a famosa fase da gravidez, né? Aí, cara, tenso, né? É tenso. Porque a gente vê que o planejamento nem sempre sai como esperado, né? Mas saiu da forma que era para sair mesmo, né? Não tivemos, graças a Deus, nenhuma dificuldade em si. A gente fica mais tenso porque, como já tínhamos o primeiro aborto, né? Tivemos uma perda do primeiro filho, os 3 primeiros meses foram um pouco tensos, assim, né? A gente... Volta o medo da primeira gestação, Volta né? o medo da primeira gestação. E se eu puder interromper um pouco, assim, porque esse assunto que o Rafa está trazendo não é o foco hoje, né? O foco é o cuidado, mas querendo também fazer um movimento de cuidado aqui, esse assunto que é o aborto gestacional, ele é um assunto que ele é pouco falado, né? Então, são dores que muitas vezes as pessoas, casais, sentem numa primeira, numa segunda gestação, né? Mas ele é o que chamamos, pelo menos no campo da psicologia, de luto não reconhecido, porque geralmente só se dá o devido valor a lutos que a pessoa viveu e depois ela faleceu de alguma forma, depois que ela veio ao mundo, né? E esse é um tipo de luto que ele não é reconhecido. Existem outros, mas falando desse especificamente. Isso vai ser uma temática para outro dia, tá? Mas só para tendo esse cuidado com as vezes que alguém pode estar ouvindo a gente aqui, né? E o Rafa tocou nesse ponto, de que é um assunto que depois voltaremos ele, que ele é um assunto que merece um dia só para ele, né? Mas o Rafa está falando assim que, independente disso, né, Rafa, o impacto foi grande, né? Mesmo que e você carrega esse medo para a segunda gestação, né? Então o cuidado
estava ali desde o começo, né? Isso. Vamos devagarzinho, né? Isso, vamos com cuidado, vamos fazer o pré-natal, e aí a médica falou, olha, vamos com cuidado, vamos um dia de cada vez, e eu ia conversando muito com a Jennifer, sabe? Falei, não, mas vamos um dia de cada vez, será que tá tudo bem? Eu não sei se eu tô sentindo isso, e aí vem os receios, vem os medos, e aí a calma, né? Falei, vamos com calma, vamos um dia de cada vez, tá tudo certo, não tô vendo nada de estranho, nesses primeiros meses, e aí cada consulta pré-natal era tenso, assim, sabe, porque a gente queria ouvir o coraçãozinho dela batendo, né, a gente não sabia que era ela ainda, mas a gente queria ouvir o coraçãozinho dele batendo, e falar, ai meu Deus, e aí, isso, a Vanessa falou tudo, Bia é um bebê arco-íris, exatamente isso. E aí a gente queria muito ouvir o coração dela. Aí quando a gente ouvia o coração dela bater, cara, dava um alívio, um negócio assim de... relaxar mesmo. Ai, graças a Deus, agora tá tudo certo, sabe? E a gente ficou nessa, assim, até uns bons meses, assim, engraçado. Ficamos, assim, tensos, assim, um pouco por conta disso, sabe? Cada consulta... Isso vinha à tona em algum momento, sabe? E talvez o que está me chamando a atenção aqui é isso, né? Que porque você estava coladinho ali, né? Exato. Ou seja, todo o exame, toda a consulta, não apenas por causa da questão do aborto gestacional, mas pelo próprio cuidado que ele já tem. Por isso que foi importante começar na primeira parte, ele já tem isso nele. Isso. Então ele já se inclina, então não quero saber o que está acontecendo. Então, todos esses sustos também, você só viveu porque você estava presente naqueles momentos. Exatamente. Né? O pai que já teve a oportunidade de presenciar o ultrassom, né? Sim. Que é um momento, muitas vezes, muito mágico para os pais. É ali que você, muitas vezes, conhece. Exatamente. É a primeira identidade, a primeira foto, o primeiro vídeo, né? Exatamente. E estava lá você já atento ali, grudadão. Então, isso já é o movimento dele de cuidado acontecendo o tempo inteiro, né? Exatamente. E ali, às vezes a Jennifer, não sei se eu estou assim, aí já direcionava ela para um outro assunto, a gente desviava o foco, sabe? É uma forma de cuidado, né? Para a gente ter um momento tranquilo mesmo. Porque a gestação, ela tem que ser um momento muito tranquilo, assim, para a mulher, sabe? E o pai está aí exatamente para isso, sabe? Para trazer essa tranquilidade para a mulher, forma de carinho, uma atenção especial. Eu comprei uma coisa gostosa que eu sei que você gosta. Esse tipo de cuidado, ele é prazeroso pra gente, né? Que a gente gosta de ver a pessoa bem, de ver a pessoa feliz, sabe? E aí agora me vem um pouco quando você fala isso, que talvez uma inspiração da sua própria produção, que você falou assim, a gente precisa ter calma, né? Exatamente. Então, nesse momento, você é a segurança dela. Exatamente. Porque para a mulher já é um desafio aquilo tudo, é uma novidade, principalmente em gestações de primeira viagem ou depois de ter acontecido o aborto, né? Sim. Então, o Rafa está falando desse momento justamente dessa presença dele, que é uma presença que eu não diria que só acalma, né, como ele colocou, mas também que tranquiliza, que dá segurança, que dá suporte. E para a mulher, isso tem um significado tão grande. Trazendo um pouquinho da psicologia, eu li uma pesquisa que se o pai estiver presente desde os primeiros momentos, cuidando na gestação, né, a chance dele aderir a esse cuidado para os próximos anos é muito maior. E tá aí você dizendo justamente desse movimento que você estava ali marcando presença desde o começo, né? Interessante. E foi assim, fomos assim. E aí, assim, passados esses 3 meses, né, que são os meses mais críticos, sabe? Aí demos uma relaxada. E aí fomos curtindo mais a gravidez até a Biazinha chegar. Aí, rapaz. Aí foi muito bom. É um momento muito único. É indescritível. O parto é indescritível. O parto é indescritível. E pelo fato da Jennifer ter alguns miomas também, quando, né, durante a gestação, já era uma gestação um pouco mais de risco, porque ela tinha alguns miomas, então o que aumentava um pouco também a probabilidade de aborto, sabe? Por isso que a gente fica um pouco ansioso nisso também. E aí, deu tudo certo, graças a Deus, fomos pro parto, ela foi em parto cesáreo, e aí ela, quando a Biazinha nasceu, foi fantástico, porque
cara, ver o rostinho dela, mesmo que inchadinho daquele jeito, toda sujinha, e os profissionais que estavam na sala lá, eles tiveram tanto cuidado, cara, um enfermeiro, a médica pediatra, já pegaram ela, já... E hoje é muito legal, porque eles já automaticamente, são trabalhos muito rápidos que o profissional de saúde faz. Para quê? Para que o neném, imediatamente, ele já vai para o braço do pai. Porque a mãe ainda está no processo lá, está na mesa cirúrgica, né? Ou se for cesárea, está terminando de fazer a cirurgia, né? E fazendo, costurando e tal. Esse é um cuidado com o pai, você diria? Cuidado com o pai. Olha eles só. estão um cuidado muito bacana com o pai, porque eles já automaticamente já quer dar para o pai, e o pai imediatamente já chega perto da mãe, e né, para os dois ter aquele primeiro momento, porque esse momento ele é muito importante. Muito importante para o pai e para a mãe, sabe? Porque é o momento mais esperado, é o momento que você está vendo sua filha ao vivo pela primeira vez, ou seu filho ao vivo pela primeira vez. Então é o momento mais esperado, você precisa, do profissional de saúde, ele precisa fornecer isso para o pai e para a mãe, sabe? Ou seja, é o momento mais aguardado depois de meses. Exatamente. E roubar isso do casal, do pai e da mãe, de certa forma até violento, né? Porque ele está ali guardando, salvo, eu me imagino, em alguns casos que são mais delicados, né? Alguns casos delicados é até interessante, porque depende muito do caso. Alguns casos delicados, eles ainda têm o cuidado de mostrar e apresentar o filho para a mãe e para o pai, nem que seja rapidamente, e encaminhar o filho para cuidados mais intensivos, podemos dizer assim, se o neném tem alguma condição que precisa de um CTI, precisa de uma incubadora, né? Então assim, mas eles têm um cuidado mesmo assim de ir até o pai com a mãe, olha, seu filho está aqui, tá bem, nós vamos cuidar dele, e leva ele para depois, para o pai e para a mãe ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Apesar de ser um momento muito crítico, muito delicado para os dois, né? Mas tudo isso é por isso que um pré-natal é muito importante, sabe? Porque dali que vão surgir todas as estratégias, e um pré-natal bem feito por um profissional de saúde capacitado tranquiliza muito o pai e a mãe, mesmo que o filho tenha alguma condição especial durante o nascimento dele, sabe? Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E é esse cuidado, e essa é a forma de cuidado mais importante que eu vejo, assim, sabe? Porque é um momento muito esperado, imagina. Ele é um momento crucial, ele é o ápice, né, de toda a gestação. Exato. E ele pode ser uma experiência maravilhosa, mas também pode ser uma experiência traumática para todo mundo envolvido, se não houver cuidado naquele momento, né? Exatamente. Acho que pelo menos da tua fala eu tô percebendo muito isso, e ele está contando para a gente desses avanços que tem acontecido, né, de dar essa prioridade na nossa gestação, na minha e da Vanessa. A gente recebeu um questionário para ver como que ela gostaria de ser tratada, já vai essa preocupação com a mulher. Mas é muito legal também saber que existe essa inclinação para o pai também, porque no processo de gestação, muitas vezes a gente nem existe. O pessoal não enxerga o homem, né? Mas também é compreensível, justamente pelo que a gente está falando, porque o homem no passado ele não se implicava. Então, culturalmente, virou um lugar, assim, ele não vai se interessar. Mas existem esses momentos, né? Assim, a Vanessa está falando ali, vou ler um pouquinho dos comentários rapidinho, né? Assim, porque o pessoal está comentando aqui, né? Então, a Jennifer está aqui, rasgando elogios para o marido dela, que está aqui, né? Então, né? Assim, ficávamos ansiosos, mas depois relaxamos, né? Ele é companheiro em todos os momentos, né? A Daiane está aqui também dando os parabéns para você, né? E ela está falando também da importância da presença do esposo, né? Assim, então, enfim, a Jennifer, por último, ela fala, olha, o dia mais feliz das nossas vidas. Então, que legal que esse momento ele foi marcado de uma forma extremamente positiva, para o casal e para o pai e para a mãe, né? Então, assim, isso é muito bacana da gente poder testemunhar. E o Rafa está engajado nesse processo. Então, acho que a primeira coisa que é importante é perceber que o homem que cuida, né? Imagine se você não tivesse essa postura durante todo o processo, que você talvez focasse só no prover, de dar dinheiro, de dar, não sei, para alguma coisa, questão financeira, não se implicar afetuosamente. Imagine o outro destino, né, que poderia ser essa gestação. Eu sei que você
Não, é difícil imaginar um cenário desse, e para mim também, mas olha só, imagina o pai que não se implica, a ausência se marcando desde o começo, como que seria, né? E Exato. é por isso que o cuidado ele redefine, tentando responder um pouco da pergunta que a gente faz, né? Ele redefine todo o processo antes dela nascer. Né? Ele já está ali presente desde o primeiro momento. E olha que interessante, essa questão de quando eu falei no início, que como os tempos mudam, né? A questão de prover, o profissional de saúde hoje, especificamente da enfermagem, normalmente ele não trabalha em um lugar só, sabe? A Rose entrou aí. Ei, Rose! Ela sabe disso. Cara, eu trabalhava em 2 lugares, trabalhava em 2 hospitais. Tinha uma época que eu chegava em casa às 11h30 da noite, sabe? Todos os dias, mentira, né? Segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, 11h30 da noite, eu estava chegando em casa. E aí eu consegui uma redução de carga horária, então eu chegava em casa 9h30, às vezes 10 horas da noite, sabe? E aí eu fiz uma escolha muito importante para mim, né? Eu saí dos 2 hospitais, quando a gente soube da gestação, eu falei, não, eu preciso focar agora em cuidar de mim, né? Para ter um tempo de qualidade para ficar com a Jennifer e ficar com minha filha. Então, eu saí dos 2 hospitais e fui para um hospital só e trabalho hoje até 4h30 da tarde, 5 horas da tarde. Para quê? Para mim chegar em casa, pegar minha filha e ter esse tempo de qualidade com ela. Ok. Então, foi uma escolha, obviamente, né? Uma escolha muito bem feita, ainda acho. Mas eu me sinto muito realizado com isso, né? Foi uma escolha super assertiva, assim, para mim, sabe? Então, eu acho muito bacana. E muitas vezes para o homem é difícil deixar o lugar da profissão, da carreira que ele conseguiu, né? Então você fez uma escolha, uma decisão pela sua família, né? Uma Exatamente. decisão de não apenas prover, mas de também estar presente, né? Exatamente. Assim, então, Exatamente. eu quero estar presente ali desde o começo, com a Bia. Então, assim, e isso marca muito, né? Assim, a experiência que o Rafa está trazendo, né? Porque muitas vezes quando eu vou até conversar com ele, ele manda uma foto para mim dizendo, eu estou dando banho nela. Então, assim, isso aí é um momento, assim, o turno da noite eu diria, né? É deles. E ele faz isso com um sorriso no rosto. Claro que é muito trabalhoso, né? Assim, ele está dizendo desse lugar de trabalho, mas ele também está dizendo de um contentamento, de uma realização, né? Na hora que ele tá falando, né? Então, assim, Rafa, eu estou entendendo assim que já é esse movimento seu, esse movimento da enfermagem. Sim. E isso foi cada vez mais te influenciando. É um conjunto de coisas que foi te levando para esse lugar, né? Assim, de cuidado com eles, né? Tem mais algumas pessoas entrando, se esse comentário ali já tem, a Rose já deixou outros comentários, mas eu queria passar por uma questão assim, que uma das pegadas aqui do canal, que é assim, que é o desafio, né? Então, a pergunta que eu faço para você é: qual é o maior desafio em ser pai até o momento, né? A Bia está com 10 meses, então, assim, qual é o maior desafio em ser pai para você? Cara, o maior desafio em ser pai. Nossa. E eu acho que para mim, essa questão do tempo de qualidade, sabe? O maior desafio de ser pai é que minha filha cresça sabendo que tem um pai presente durante a semana para ajudar ela no que ela precisar. Para casa, levar ou buscar em algum lugar. E porque como eu fiquei anos assim nessa loucura de trabalhar em 2 empregos, isso sempre ficou martelando na minha cabeça, sabe? Falei, poxa, eu não vou ver minha filha só no final de semana. Você acaba em lembrar que até um pai, porque assim, desenvolvemos uma rotina de sono para a Biazinha, que assim, de 7h30 da noite, ela já está assim, louca, querendo dormir. Então,
eu não ia ver ela mesmo, porque eu viria ela talvez 5 minutos de manhã, na hora de sair para trabalhar, que é a hora que a gente deixa ela com minha tia Elza, e aí virei ela 5 minutos só. Né? Então, esse para mim, o desafio do tempo de qualidade que eu tento proporcionar, sabe? Tentando, correndo, fazendo as coisas no trabalho da melhor forma possível e correr para casa para ficar com ela esse tempo. Chego em casa às 5h30, para ficar com ela essas 2h30 e aproveitar ela o máximo possível. Então, banho, tento dar o banhozinho nela todos os dias. Agora que a tia Elza tá dando o banhozinho nela, então assim, eu aproveito ela, já tomo um banho correndo, coloco ela na cama e fico rolando com ela na cama. Aí fico nós dois rolando para lá, para cá. E brincando até a hora dela fala assim, pô, já deu, papai, agora eu vou dormir, agora já chega, né? Então, obrigado, valeu. Valeu, obrigado, agora chega que eu preciso dormir. Então, ou seja, para você, o maior desafio agora é o tempo de qualidade. E é isso que ele quer frisar mesmo, é esse lugar que não é só de brincar, claro que brincar é muito divertido, claro, mas também de estar com ela no banhozinho, no cuidado, sim, assim. Esse é o seu maior desafio agora. Exatamente. É o que eu e a gente tentamos fazer todos os dias, que é correr para casa e aproveitar o máximo de tempo possível para ver ela desenvolver, ver ela crescer e participar ativamente de todos esses processos, sabe? Da melhor forma que a gente consegue. Mesmo que não seja um tempão assim, mas é o tempo que a gente destina para ela durante a semana. Agora, final de semana é 24 horas, é gostoso demais. Aí é outro rolê. Ok. O Rafa, o que me levou a criar esse projeto é justamente tentar poder conversar com pais, né, que desejam estar próximos, né, assim, de discutir, além de vários assuntos, mas também escutar os pais para que eles possam falar da experiência deles, né? Então, tem começado a se discutir essa questão de pais presentes, né? Assim, você sente que os pais eles estão mais assim conscientes sobre a importância do cuidado, ou você acha que a mudança ainda está lenta? Como é que você está vendo isso atualmente? Eu acho que isso hoje em dia, e inclusive é muito falado, não sei se, né, quem está assistindo a gente teve a oportunidade de fazer um curso de aleitamento materno. Então, isso é muito falado, inclusive no aleitamento materno, que é uma parte muito importante do desenvolvimento e, né, da proximidade da mãe com o neném, que é na hora do aleitamento materno mesmo, mas a importância da presença do pai lá nesse momento ela é fundamental. Para quê? Para você dar o suporte para as duas, para os dois. A mãe está com sede, você vai pegar uma água para ela, você vai participar, você vai fazer carinho no neném enquanto ela estiver amamentando, você vai auxiliar a mãe, porque é um processo extremamente exaustivo, sabe? Extremamente cansativo. Né? A mãe, ela é muita energia que despendia na hora do aleitamento materno. Então, às vezes a mãe cochila. E aí, esse cochilar da mãe, o pai está lá presente para quê? Para auxiliar ela, para segurar o neném, sabe? Para o neném não sofrer uma queda, né? Ou não sufocar durante o aleitamento materno. Então, assim, são os desastres que podem acontecer. Mas aí o pai está lá e o pai está presente para isso, sabe? Então, eu acho que a presença do pai no momento, a paternidade hoje em dia está sendo muito mais difundida da importância do pai nesses momentos, principalmente nesses primeiros momentos, é exatamente isso. Hoje em dia fala-se muito sobre isso na saúde, sabe? Que antigamente o cuidado era centrado na mãe. Isso. Né? E hoje não, hoje, inclusive isso, né, por ser tão centralizador na mãe, que todo mundo esquecia que tinha um pai presente, isso dava muito divórcio antigamente. Ah, sim, imagino. Era uma coisa assim de louca, porque ninguém sabia das ansiedades do homem. Às vezes o pai às vezes não ajuda por não saber como fazer. Sabe? Falando, nossa, mas aí a mãe está amamentando, mas o que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? O que eu preciso fazer? Eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer? O pai começa a se sentir inútil. Isso. Sabe? Ou seja, daí a importância do pai estar presente desde o começo, antes mesmo do nascimento, para compreender diferentes processos que acontecem, por exemplo, em gestação,
parto e puerpério, né? Exato, Assim, exatamente. então ele já sai um pouco mais informado, mas ainda assim, o cuidado desde pequeno, eu estava lendo um texto muito interessante, que algumas primeiras publicações a respeito de foco na paternidade são lá dos anos 80. Então, assim, Tá vendo? o trem começou tarde demais. Muito tarde. Temos uma pergunta para você, ali do Opa. Marcos, se não me engano, deixa eu puxar aqui de novo. Ele está falando assim, Rafa, qual foi o maior desafio nessa adaptação? Eu suponho que ele esteja falando da adaptação que corresponde ao puerpério, ou seja, depois do nascimento da Bia. Qual que seria o maior desafio de adaptação nesse momento? Marcos, obrigado pela pergunta, cara. O maior desafio para a gente foi a questão da privação do sono. A privação do sono é uma parte adaptativa, assim, extremamente importante, sabe? Porque, igual eu falei, a mãe fica muito exausta. Eu já tenho por hábito dormir umas 6 horas por noite. Uhum. E a Jennifer não, a Jennifer já dorme umas 14, 15 horas por noite. Então, assim, a fase de adaptação, porque todo cuidado depois que o neném nasce é centrado na criança. Então, assim, qualquer som que ela faz, engraçado, porque quando nos primeiros... Cara, a gente fica tão ansioso, qualquer som que ela faz, você vai lá no berço, ela fala, o que está acontecendo? E aí, se ela estiver acordada, você já quer automaticamente pegar ela, e aí você atrapalha o sono dela, e aí você se atrapalha também, porque toda a rotina que talvez você estabeleceu, ela se perde ali, sabe? Então, o maior desafio talvez seja a criação de uma nova rotina, porque a rotina que existia entre o casal, entre o casal mesmo, ela se perde. Você entra em uma nova rotina, uma rotina totalmente desconhecida, uma rotina que você não espera, que cada dia é uma fase diferente, sabe? Então, eu acho que a rotina, essa nova rotina, essa entrada de uma nova rotina, acho que foi o maior desafio. Isso foi bem interessante, na verdade. É realmente uma rotina que te vira de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Acho que você quis destacar principalmente é a questão do sono, né? Assim, que você vai ser, efetivamente, nos primeiros meses, você vai ser desafiado, assim, com a privação, né, de sono. Então, eu acho que ele está falando de que mais marcou, né, Rafa, nessa adaptação seria esse momento. Pessoal, fiquem à vontade para fazer mais perguntas. A gente está começando a arrumar para o final, tá? Assim, o Marcos, ele está agradecendo ali assim, a pergunta. Ele agradeceu, disse que deve ser muito tenso. Né? Assim, e a Roseli está agradecendo pelo projeto. Hoje em dia se fala muito dos cuidados das mães, e os pais quase nem têm lugar de fala e cuidado também. Então, ela está agradecendo por esse espaço. Obrigado você também, Roseli, por estar interagindo aqui com a gente. A intenção do projeto é justamente falar disso, né? Hoje a gente está aqui com o Rafa para poder falar desse cuidado, desse processo de cuidado, mas daqui para frente a gente vai ter também outras temáticas que são de igual importância por aqui também, né? E a Jennifer está falando da chikungunya, dengue que vocês tiveram, né? Não sei se vocês querem comentar rápido, mas tiveram mais essa. No segundo mês que a Biazinha nasceu, estourou a pandemia da dengue, né? E aí a gente colocou um tanto de Baygon em casa, assim, né? O que poderia ter, né? Em lugares abertos, e a criança não pode ter muito esses cheiros e odores muito fortes. Então a gente teve chikungunya no segundo mês, cara, e a tia Elza, nossa, lembro, foi uma bênção assim nas nossas vidas, porque ajudou muito, mas muito, muito, sabe? E aí foi outro rolê, um outro tipo de cuidado, né, que nós tivemos que passar, nós sofremos esse cuidado por parte da família, e tivemos que preocupar também com a Bia, sabe? Então, assim, graças a Deus ela não teve nada, mas foi tenso. Essa pandemia da dengue e da chikungunya também foi complicada, foi muito tenso. Beleza. Aqui temos mais algumas perguntas, Rafa, antes de poder terminar. Se o pessoal quiser também deixar alguma pergunta, né? Enfim,
Quais transformações você acha que a sociedade ainda precisa passar para que os pais tenham um papel mais envolvido assim, no cuidado diário dos filhos? Qual seria a sua opinião? Eu acho que ainda tem uma parte da sociedade que ainda trabalha muito com a cabeça muito fechada, muito antiga, sabe? Achando que o pai é o que a gente estava conversando desde o início. O pai tem que ser o provedor, né? E hoje em dia eu acho que é visível isso, que as coisas mudaram. Hoje em dia, infelizmente, né, na classe econômica em que nós vivemos, o pai em si só não consegue sustentar uma casa sozinho, sabe? Então o papel da mulher também nesse aspecto ele entrou muito mais a fundo, sabe? E aí é uma inversão de papéis, né? O pai nessa hora que era o provedor, ele faz muito mais coisas do que os homens de antigamente faziam, né? Não faziam na verdade. A questão de lavar roupa, cuidar da casa, né? Que antes era empregado somente para mulheres. Assim, na nossa cabeça não faz sentido nenhum, né, cara? Mas antigamente era assim. E eu ainda vejo, viu? Pessoas, infelizmente, ainda com essa mentalidade, né? Infelizmente, a hora de virar a chave já passou, né, gente? Assim, né? A gente não pode aceitar mais esse tipo de coisa. Então, o pai ele tem que sim ocupar o seu espaço e entrar, falando como pai de menina, né? Antigamente, pai de menina, nossa, não dava pitaco em nada, inclusive enchia o saco era da mulher, né? Falou, o que sua filha está fazendo? Eu não quero ser esse tipo de pai. Eu quero ser um pai presente, quero ser um pai que participa ativamente das atividades e das conversas com ela. Eu quero que ela me conte coisas de qualquer tipo que for, e eu quero ser assim, um pai que esteja lá presente para ela, para o que deve sabe? Então, e eu acho tão interessante isso que está tocando agora, principalmente dois pontos. O primeiro você está falando, né, da mente fechada, que ainda existe em muitas pessoas. Ou seja, não se abriu, não teve uma abertura para poder acontecer essa transformação, né? Então, primeiro é necessário uma abertura para que então possa existir o cuidado, né? Exatamente. O segundo ponto que eu acho que você está falando agora que me chamou muita atenção é justamente a questão do gênero mesmo, ou seja, sim, se for menina eu entro, se for menina é com C, né? Exatamente. Então isso ainda, na sua opinião, acontece, assim, de que você é mulher, você que sim, vai ser essa referência. Sim, sim. E eu não tenho muito a ver com isso. E né? Aí que você falou uma coisa muito importante, a referência. Nós somos referências para o nosso filho. E engraçado, eu vi uma coisa tão engraçada, as pessoas falando sobre, nossa, como é que eu vou colocar filho no mundo agora? O mundo está acabando, nós estamos morrendo aí queimado aí porque não está tendo água mais, não está tendo... A violência está tomando conta, como é que eu vou colocar um filho nesse mundo? Não, você vai colocar um filho nesse mundo sim, você vai dar todo o amor e carinho para que ele possa ter força para poder vencer esse mundo de agora. Porque a geração que está chegando agora, a geração dos nossos filhos, é a geração que vai mudar esse mundo. É a geração que tem o poder para transformar esse mundo. Então isso é muito importante, eles entenderem que o nosso apoio e a gente dando força para eles vão conseguir caminhar com as suas próprias pernas e vão fazer as coisas mudarem no mundo de hoje. E Rafa, esse ponto é tão interessante que você está tocando, porque muitas das vezes que me passou essa questão de paternidade, eu vim pensando em como que é um exercício de confiança, principalmente não apenas para a gente, mas para as próximas gerações. Então, quando você fala isso agora, né, tentar trazer justamente a esperança para um mundo que está caótico, né? E fazer, exatamente, não apenas você acreditar, exatamente, mas também depositar, acho que vem a palavra legado também, no sentido de você repassar essa confiança, esse cuidado, porque são as próximas gerações que vão ter que lidar com isso. Então, vão ter que lidar com isso, e eles que potencialmente têm capacidade de mudar, exatamente, né? Esse mundo. Exatamente, né? Exatamente. Porque a gente tem que dar toda a ferramenta para eles.
E é isso que a gente volta lá no início das nossas primeiras perguntas, que é como foi a nossa infância, como que os nossos pais passaram, né, as informações para a gente, como que eles nos ensinaram, nos criaram, né, para que a gente passe da melhor forma possível tudo que nós vivemos e vivenciamos hoje, para que eles vivenciem de forma totalmente diferente, igual nós vivenciamos coisas totalmente diferentes da época deles, e tenham a melhor experiência possível e consigam passar da melhor forma possível as coisas boas que eles aprenderam, né? E as coisas ruins, eles saibam que eles têm um pai ou uma mãe que eles podem contar, um ombro que eles podem chorar, e não é aquele negócio de meu pai é meu melhor amigo, minha mãe é minha melhor amiga, não é isso. É o ponto de apoio que eles têm, sabe? É o pai, a mãe. É isso que eu acho muito importante. Ok. É talvez um dos primeiros ensinamentos, é você passar que você é porto seguro, você é segurança, que é necessário acreditar se for para mudar esse mundo, né? Se for para mudar ele para melhor, né? Então é um ponto que você está ressaltando. Então, Rafa, aqui começando a encerrar, o pessoal está elogiando aqui a sua presença, o pessoal está, a Roseli está falando como a rede de apoio é muito importante nessas horas também. Pode ser um toque para outro dia, para outra live, falar especificamente, porque rede de apoio é realmente fundamental nesse processo, né? O Vanessa também falou ali como que a dengue também afetou a gente, nós também estivemos, ela teve dengue num momento muito, muito delicado, foi bem no inicinho, né? Assim, então o pessoal está falando aqui, né, Rafa, da importância, reforçando a mensagem que você está falando, né? Assim, a Jennifer está falando da referência do pai desde cedo, né? Então, e está falando assim, o Rafa já vinha fazendo esse trabalho, sempre conversou muito com a nossa afilhada, então independente ainda de ser pai, já como padrinho, né? Assim, ele já estava fazendo esse movimento. Então, pessoal, se não tiver mais perguntas, a gente vai encaminhar para o final, mas por último eu tenho uma última pergunta para o Rafa, né? Que é assim, qual mensagem ou conselho você deixaria para os pais que desejam ser mais presentes, cuidadosos na criação com seus filhos? Você teria alguma mensagem para os pais? Falar em planejamento é uma coisa muito complexa, né? Mas eu acho que ele é fundamental. O planejamento ele é muito fundamental, porque a gestação ela tem que ser muito bem gerenciada, sabe? Eu digo com relação ao quê? Fazer todos os exames direitinho, fazer todo o acompanhamento médico corretamente, que é muito importante, tomar as vitaminas que os médicos prescrevem, sabe? Isso tudo faz uma gestação mais tranquila, você fica muito mais tranquilo. E agora, a mensagem mais importante com relação à gestação e à paternidade, cara, viva um dia de cada vez. Todos os dias a gente aprende muito com os nossos filhos, sabe? Mesmo eles ainda bebezinhos, a gente começa a entender o que eles querem, sabe? Então é muito gostoso. Essa vivência falando especificamente como um pai, é uma experiência única na vida da gente. Então, cada fase, cada salto de desenvolvimento, você vê seu filho crescendo, desenvolvendo e criando formas e criando seus próprios jeitos, é indescritível. Então, assim, vivencie um dia de cada vez. E pode ter certeza que vocês são pais maravilhosos e é isso. Eu acho que é isso. Beleza, então, pessoal, fica o recado aqui final do Rafa para que vocês se jogarem mesmo. Se joguem. Para viver com tudo, né? Porque vai ser um aprendizado diário, né? Todos os dias você entra numa cultura nova, você entra num mundo novo, que ele é gostoso, mas ele também é difícil, ele é pesaroso, então ele tem inúmeras facetas, e viva tudo. É isso, não dá para ver só o gostoso não, e também não quer dizer que é só trabalho não. Exato. É viver tudo que essa paternidade tem a oferecer, e principalmente regrada a muito cuidado, né, Rafa? Você acha que é o ponto central. O ponto central de hoje. Então, assim, gostaria mais uma vez de agradecer o Rafa aqui por estar em primeiro lugar,
em primeiro momento, primeira entrevista que eu tenho aqui, né? Muito obrigado, Rafa, pela sua presença, pela adaptação, pela... Como vocês podem ver, a gente não conseguiu fazer online, mas foi, na minha opinião, até melhor que a gente está aqui. Sensacional. Foi muito legal estar com ele aqui do lado, literalmente, sempre do lado. Então, assim, pessoal, obrigado pelos comentários, vi muita gente elogiando o Rafa, não dá para ler tudo agora, mas a conversa pode continuar se vocês quiserem conversar com o Rafa, o perfil dele está aí na gravação da live, está aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pelo carinho aí de todo mundo que conhece a gente ou não, que está vindo pela primeira vez. E se você estiver também assistindo depois, né, fique à vontade para entrar em contato comigo, com o Rafa. Se você conhece algum pai que talvez poderia participar do projeto, uma entrevista, que você conheça uma história muito legal de paternidade, encaminhe esse vídeo para ele, mostre esse vídeo para ele, ou para um pai que está no momento de gestação, acabou de ser pai, ou está no puerpério, manda para ele também. Quem sabe isso não ajuda a construir diálogos bem bacanas aqui com a gente, tá bom? Exato. Então, um abraço para todo mundo, obrigado aí pela presença, Rafa, obrigado mais uma vez. Obrigado. E a gente vai nessa então, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigado.